O Réveillon da praia de Copacabana reúne todos os anos milhões de pessoas nas areias de sua famosa praia. Toneladas de fogos são usadas para iluminar os céus. Os artistas de mais destaque no período são convidados para agitar a multidão. E dentro dessa gigantesca produção que é exibida para o mundo inteiro, nós temos alguns componentes que compõem essa cena desde a sua base. Eu tô falando das roupas brancas que quase todo mundo tá usando, das flores que são muito comuns de se ver, e também do ritual dos pulos sobre as ondas do mar. Esses hábitos pertencem ao grupo religioso que inaugurou essa tradição de se festejar a virada de ano nas praias. É originalmente um ritual a Iemanjá. E é esse grupo religioso, originalmente, são os umbandistas. Hoje nós vamos ver como esse grupo religioso, que começou a se desenvolver no início do século XX e passou por inúmeras perseguições por parte da sociedade e do Estado, por meio de sua luta pela liberdade de professar a sua fé, acabou mudando para sempre a forma como o Rio de Janeiro e o Brasil viram de ano. Primeiro a gente precisa voltar bastante no tempo a essa altura, mais de 100 anos, quando no final do século XIX, no começo do século XX, Copacabana ainda era uma região um pouco povoada, com a natureza muito preservada, conforme mencionou em 1892 o Diário de Notícias, falando que o banho de mar se tornava um hábito cada vez mais frequente entre os europeus por recomendação médica, por seus benefícios à saúde, naturalmente, e que no Rio de Janeiro, num trecho ainda pouco conhecido do então Distrito Federal, mais precisamente entre o Leme e o Arpoador, à época escrito com H, você tinha ali a praia de Copacabana, descrita com um cenário praticamente paradisíaco, com pouca ocupação humana, muita natureza, uma praia oceânica. A cidade do Rio de Janeiro está passando por um processo de turbulenta reforma de suas vias urbanas. E esse mesmo jornal descreve como as praias da região central da cidade se encontravam poluídas. Segundo o artigo de Ribeiro e Gomes que nós usamos nessa pesquisa, um fator determinante no desenvolvimento de Copacabana foi a abertura do túnel Real Grandeza, hoje chamado Túnel Velho. O desenvolvimento da malha do transporte urbano para a região de Copacabana permitiu que fossem instaladas as primeiras estações de bonde pela região, e nas cercanias dessas estações se desenvolveram os primeiros bares e restaurantes que dariam conta de uma Copacabana cada vez mais povoada de gente, de dia na praia e de noite nos bares e restaurantes. No mesmo período em que Copacabana tem o seu desenvolvimento inicial, na cidade de São Gonçalo, próxima do Rio de Janeiro, é fundada a religião da Umbanda, em 1908, para ser mais preciso, por Zélio Fernandino de Moraes. É o que se consensuam as pesquisas e tudo mais. A religião da Umbanda tem entre suas características a abrangência de elementos do candomblé, do kardecismo e do catolicismo. Vale lembrar que entre 1889 e 1945, o Código Penal vigente no país criminalizava as práticas do espiritismo, da magia e dos seus sortilégios, palavras deles. O Estado desempenhava um papel de ente repressor dessas organizações religiosas, sobretudo as de matriz africana. Batidas policiais aconteciam durante cultos, objetos de ritual eram apreendidos, e a gente tem no espaço da imprensa uma sistemática publicação de difamações e ataques contra essas religiões e suas pessoas, evidentemente. Mas isso não significou em absoluto que essas pessoas não fariam nada a respeito. Segundo um artigo de Bahia e Nogueira, essas organizações religiosas, e remetendo até mesmo ao candomblé desde o período colonial, eram espaços também de organização dessa população que se via discriminada pela sociedade e pela estrutura política do seu tempo. Essa população também passou a dispor de clubes sociais,
agremiações carnavalescas, enfim, entidades com outras características, sem deixar de lado também as organizações religiosas. E é importante que a gente mencione agora organizações religiosas, organizações culturais e a história da população negra na cidade do Rio de Janeiro, porque é isso que vai ligar essa religião discriminada e perseguida a essa praia vista como o palco, a tela dos projetos urbanos e modernos dos empresários e do poder público à época. No decorrer da primeira metade do século XX, passou a ser comum que entre o dia 31 de dezembro e o 1º de janeiro, por todo o litoral fluminense habitado, cerimônias em louvor a Iemanjá acontecessem nas praias. Inicialmente, eram pequenos grupos, famílias, terreiros, que começaram essa tradição de fazer as suas cerimônias na praia e entregar as obrigações ao mar para serem levadas por Iemanjá. Mas é no final dos anos 50, num contexto de mobilização e luta pelo direito ao exercício de sua fé, sem sofrer perseguições da sociedade, que uma importante liderança religiosa da Umbanda mobiliza gente de sua fé, vinda até mesmo de outros estados, para que se reunissem em Copacabana para a realização de uma grandiosa cerimônia em homenagem a Iemanjá. Contaria esse evento com a presença de políticos, o chefe de polícia. Essa manifestação foi organizada pelo então presidente da Federação Espírita Umbandista do Brasil, Tancredo da Silva. Tancredo era também o fundador dessa associação. Na verdade, Tancredo participou da fundação de muitas associações importantes na história da cidade e do Brasil. Nascido no município de Cantagalo, Tancredo, ainda adolescente, se muda para o Rio de Janeiro e passa a residir no Morro de São Carlos, na região central da cidade. É lá que Tancredo participa da fundação da agremiação Deixa Falar, considerado o berço da escola de samba. Tancredo da Silva foi também um sambista de considerável sucesso em seu período, e de tal forma que também como artista se mostrou como alguém organizado e consciente quanto aos seus direitos. Tancredo era membro da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, instituição pioneira na defesa do direito autoral para os compositores que tinham suas músicas gravadas no mercado fonográfico. Estava nascendo à época também. Tancredo participou também da fundação da União Brasileira de Compositores, quando alguns compositores que estavam sobre a entidade citada anteriormente preferiram criar uma entidade própria. E nesse processo todo, a gente vê que o Tancredo estava se relacionando com artistas muito conhecidos, como Ismael Silva, o Pixinguinha, por exemplo. Tancredo, como podemos ver, foi um indivíduo extremamente organizado e consciente quanto às mobilizações sociais que ele precisaria fazer para conseguir um melhor lugar nessa sociedade tão hostil à sua fé e à sua gente. Então, em 1959, no jornal A Luta Democrática, entre diversas mobilizações que foram protagonizadas pelo Tancredo da Silva, fazia-se essa mobilização nacional para uma grande homenagem a Iemanjá na praia de Copacabana, na última noite de 1959. Esse mesmo jornal ainda detalhava que aqueles que viessem de outros estados teriam alojamento garantido em terreiros da cidade, além de alimentação, até o dia 1º. O resultado dessa mobilização aparece nas páginas de jornais da revista Manchete, do início de 1960. Entre todas as cerimônias em homenagem a Iemanjá do litoral fluminense, a maior foi a de Copacabana. O desenvolvimento da festa nos anos seguintes foi mostrado pelos jornais da época. Em 63, 100 mil pessoas já haviam se concentrado na praia de Copacabana para realizar a virada de ano. O que é importante a gente explicar é que esses rituais eram consideravelmente diferentes do que a gente tem hoje em dia, que são os mega shows, os mega eventos. Dos anos 60 aos anos 90,
A virada de ano na praia de Copacabana é tradicionalmente uma cerimônia religiosa que vai durar até o amanhecer do dia, com um grande culto a Iemanjá. Como esse ritual ficaria na praia para muito além de meia-noite, passou a ser comum que muitas famílias, muitos grupos, muitas pessoas, depois de fazerem suas festas, suas ceias, fosse em casa, fosse nos clubes, fosse em outros espaços, se dirigissem à praia de Copacabana ou outras praias como Ipanema, Leblon, Sepetiba, até mesmo a Praia de Ramos, pois eram praias muito citadas pela imprensa da época como pontos de referência da cerimônia dos umbandistas para Iemanjá. Mas nós vamos detalhar um pouquinho como foram essas décadas até a chegada dos mega shows na Praia de Copacabana. Primeiramente, o termo Réveillon era mais comumente associado aos bailes dos hotéis e clubes da orla, aquela coisa mais de granfino. O termo comumente utilizado até mais ou menos a metade da década de 70 era Noite de São Silvestre, pois é o que confere no calendário católico o 31 de dezembro. Na década de 60, a imprensa noticiou um fenômeno inusitado. Nas rodoviárias e no aeroporto, o comum era um fluxo considerável de gente partindo do Rio de Janeiro para curtir as festas em outras localidades, para fazer suas viagens. Só que a partir das décadas de 60 e 70, passaram a ser comuns eventos de muita gente chegando por essas vias, né, de acesso à cidade e aumentando ainda mais a lotação desses espaços. É importante a gente comentar também que muitas vezes essas cerimônias na praia eram apontadas como uma opção para o público que não tinha como acessar esses hotéis, esses clubes. Então, de uma certa maneira, essas cerimônias promovidas pelos umbandistas nas praias do dia 31 foram se tornando cada vez mais públicas, uma vez que eles eram abertos aos visitantes, acolhiam, até mesmo os visitantes podiam participar da cerimônia, podiam se consultar, podiam também fazer suas preces a Iemanjá. Então, quando algumas noites de virada de ano eram muito chuvosas e a população em geral se desestimulava de ir às praias, os religiosos ainda assim mantinham os seus habituais ritos. Podemos atestar também o crescimento do interesse público por essas manifestações quando vemos que a prefeitura tinha diversos problemas com carros particulares e ônibus de viagem que simplesmente ocupavam a Avenida Atlântica, acesso à praia de Copacabana, e, por vezes, os ônibus chegavam lá com uma antecedência de dias ou de horas e ficavam lá para ocupar o espaço. Nos anos 80, é quando o poder público toma uma parte ainda maior nesse processo. A festa entra para o calendário da prefeitura a partir de 87, e também a prefeitura passa a estimular os diferentes grandes hotéis que faziam foguetórios concorrentes a fazer um foguetório organizado, sincronizado, como que se tivessem alcançado o entendimento de que a festa, o público, o evento, num contexto geral maior, era mais importante que essas disputas de marca. Em 84, por exemplo, a prefeitura organiza uma procissão marítima que parte da Praça 15 até os mares de Copacabana, levando uma imagem de Iemanjá. Em 84 também foram noticiados alguns acidentes com tampas de bueiros que haviam sido abertas ou quebradas por algumas instalações irregulares, e também um acontecimento que se repetiria e vai ganhar mais atenção futuramente: acidentes com fogos de artifício. Também encontramos menções à participação cada vez maior de diferentes grupos de outras religiões, como Hare Krishna, como evangélicos. Em 88, acontece um dos eventos mais tristes da história do Réveillon do Rio de Janeiro e de Copacabana: o naufrágio da embarcação Batomuxo 4. Um barco turístico que havia sido modificado de uma maneira temerária e irresponsável somente para aumentar sua capacidade sem atender critérios de segurança. Foi uma tragédia que tirou a vida de 55 pessoas, aproximadamente um terço daquelas que haviam embarcado. A embarcação superlotada e com condições de segurança inadequadas, e quando uma parte das pessoas que estavam embarcadas se locomoveu em conjunto para uma
para um dos lados da embarcação para ter uma melhor vista dos fogos que começavam a aparecer no céu de Copacabana, a embarcação acabou virando na escuridão da noite, no mar agitado. Para passar o ano novo em alto mar, em um passeio que acabou virando uma tragédia. A embarcação Batomushi partiu da praia de Botafogo com destino à praia de Copacabana, no Rio. Na década de 90, a festa ganha a configuração que tem, de certa forma, até hoje, com os mega shows. Algumas visões à época explicavam que os shows passaram a ser realizados sob patrocínio da prefeitura para que o grande público que já se concentrava costumeiramente na praia de Copacabana para acompanhar a virada não se dispersasse de uma só vez, o que teria causado muitos transtornos em anos anteriores. Por outro lado, algumas pessoas dizem que o mega evento, de uma certa maneira, tirou o espaço do ritual religioso que era a cerimônia original do festejo na praia de Copacabana. A televisão se torna cada vez mais presente na festa, passando de exibições de réveillons gravados em estúdio para uma cobertura ao vivo. E aí a gente percebe, por algumas reportagens da época, que a queima de fogos, até aí, era realizada das areias. O que alguns jornalistas da época já tinham alertado que podia causar terríveis acidentes, como Fritz Utzeri, do Jornal do Brasil. Por outro lado, de uma certa maneira, parecia que a população tinha se acostumado a contemplar os fogos de perto, passando por sobre suas cabeças. Em 2001, acontece um outro acidente marcante e que modificou para sempre a história do Réveillon de Copacabana. O acidente com os fogos, que eram até então queimados da areia. Ainda que houvesse um cordão de isolamento e tudo mais, a multidão cada vez maior já não conseguia ficar a uma distância realmente segura desses explosivos armados na areia. E foi aí que um desses explosivos, ao invés de somente detonar no ar, detonou no solo. Rio à beira-mar, festa de Ano Novo. Sob a chuva de fogos, um clarão. Estilhaços voam alto. Ferem 50 pessoas. Segundo um relato de um policial à época, a explosão se assemelhava ao funcionamento de uma granada, pois disparou estilhaços de PVC para todas as direções. Inclusive, um edifício do outro lado da rua, o 12º andar, foi atingido. O impacto com o qual esses estilhaços de PVC voaram sobre o público. A partir de então, a prefeitura passou a realizar as queimas de fogos a partir de balsas no meio do mar. Nos anos seguintes, a prefeitura teve alguns problemas para adaptar a festa a uma maior condição de segurança. E por algumas vezes, a execução decepcionou um pouco a população. Mas o importante foi garantir que a tragédia não se repetisse com certeza, porque alguns anos depois houve novamente um acidente com os fogos, afinal são muitos explosivos. Eu acho que o acidente pode acontecer. Só que dessa vez, a explosão foi numa balsa que tinha a câmara de segurança, onde os 4 funcionários que estavam lá presentes conseguiram se abrigar e sair ilesos. Na mesma época, a prefeitura se tornou ainda mais rigorosa com as autorizações sobre queimas de fogos. Alguns eventos já tradicionais da festa, como a Cascata do Meridien, acabaram sendo cancelados, proibidos. Vale lembrar que pequenos acidentes aconteceram em muitas dessas queimas de fogos. Se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer imensamente. Me apresento. Meu nome é Adriano Reis, eu sou historiador e estou conduzindo esse projeto aqui junto com a minha mulher, que também é historiadora. Eu te peço, eu te rogo, eu te imploro desesperadamente que deixe seu like, participe, comente, nos acompanhe porque a gente ainda tem muito a fazer. Muito obrigado.